O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, que o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos vós que vos encontrais hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu, bem como vós que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré. Sintam-se unidos conosco pelas mídias, pelos meios de comunicação e pelas mídias sociais. Caríssimos, estes dias desde a Páscoa, ou melhor, estamos na Páscoa, né? Quarta semana da Páscoa, quinta-feira, na quarta semana da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos tendo como leituras retiradas do livro dos Atos dos Apóstolos, como primeiras leituras das Santas Missas. Os Atos dos Apóstolos, como o próprio nome diz, narra as ações que os apóstolos realizaram após a ressurreição do Senhor. É o livro que registra os primeiros passos dos cristãos. Jesus ressuscitado, que vai dando a direção aos seus apóstolos, vai lhes dar o Espírito Santo, que vai conduzir a igreja a partir da ascensão do Senhor, e este Espírito conduz a igreja até hoje, levando-a a todas as regiões do mundo, a todas as partes, a todas as nações, a todas as gentes, povos e línguas. E levando também a igreja pelos mares revoltos da história. O Espírito Santo nos conduzindo por esses mares tempestuosos. E estamos aqui, 2018 anos. Mas o Senhor já havia dito que não deixaria a igreja sem um auxílio, que ele iria para a glória, mas que enviaria o Espírito Santo. Bem, e estamos aí cada semana da Páscoa, já estamos nos aproximando da ascensão do Senhor, e em seguida teremos o Pentecostes. Então esse período entre a ressurreição do Senhor e o Pentecostes é o período, vamos dizer assim, que a igreja está recebendo os últimos retoques de Jesus para que ela possa ir para a missão
que nós continuamos ainda hoje, que é levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levar o seu Evangelho, levar a luz de Deus, que é nosso Senhor, para todos que jazem nas trevas. Às vezes nós olhamos assim para o mundo e dizemos, mas que mundo é esse tão complicado, tão difícil? Contudo, as tristezas presentes não devem abater o nosso ânimo, porque se nós olharmos, desde a vinda do Senhor até o dia de hoje, o Evangelho vem sendo fermento na massa, vem sendo aquela semente pequenina que vai gerando esta grande árvore que é a igreja, esta árvore onde os animais da terra e os pássaros do céu encontram abrigo e alimento e sombra. Sim, a igreja vai, ao longo da história, se caracterizar por ser essa comunidade dos discípulos de Jesus Cristo, dos seguidores de Cristo, que vai socorrer as necessidades, tanto espirituais como materiais, da humanidade. E ainda hoje nós o fazemos. Nós tiramos aqui pelo Brasil. O Brasil ainda hoje, a igreja ainda hoje tem um papel social muito importante, além de iluminar a vida da sociedade com o Evangelho, além de dizer, olha, tal lei vocês não devem aprovar porque ela contraria o Evangelho, ó. Não é? Nós temos que fazer isso, viu? Nós temos que dar este grito, senão o mal toma de conta. E depois, para a gente superar, é difícil, muito difícil. Estava lendo um relato do Pontífice Emérito Bento XVI sobre os tempos em que os cristãos alemães tiveram que suportar a crueldade do regime nazista. E Bento XVI diz, a igreja na Alemanha conheceu as portas do inferno, mas elas, como o Senhor prometeu, não a puderam vencer. Olha que testemunho, não é? Quem estava lá, sofrendo. Porque na Alemanha, os únicos que enfrentavam os nazistas eram os bispos católicos, os únicos que publicamente os afrontavam. Então, a igreja passou literalmente na Alemanha nazista o pão que o diabo amassou. E nós temos que estar alertas, porque não só no passado os inimigos da igreja agiam, mas ainda hoje agem. E se nós dormirmos no ponto, nós também comeremos o pão que o diabo amassou. E nós não podemos permitir isso. Nós temos que dar o pão da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele que se dá a cada domingo, porque cada domingo é Páscoa. É Páscoa e o Senhor se nos dá em alimento, na palavra e no pão, para nos animar e sustentar frente às turbulências do mundo, onde Ele, Jesus, disse, no mundo vós tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E uma das coisas mais tristes que acontece dentro da igreja são aqueles que fazem aquilo que Judas Iscariotes fez no passado. Ele que comia no mesmo prato com Jesus, levantou o seu calcanhar contra ele. E nós aqui no Brasil vimos isso acontecer.
estamos vivendo isso. Que quantos e quantas que estiveram conosco, nós que já estamos com 42, 44 anos, nós vivemos isso que Jesus diz aqui. Quantos e quantos estavam conosco na catequese, lá quando éramos crianças, no final dos anos 70, nos anos 80? Quantos estiveram conosco nas nossas escolas católicas? Quantos acompanharam as suas avós como nós acompanhávamos as nossas, nas novenas, e hoje levantam os pés contra a Santa Amada Igreja? Que a igreja, ela não é apenas um povo. Nós achamos bonito dizer igreja, povo de Deus. Sim, igreja é povo de Deus, mas ela não é só povo de Deus. Ela é, sobretudo, corpo místico de Cristo. Isto é, corpo de Cristo. Pelo batismo, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Portanto, nós somos corpo de Cristo. E um membro do corpo não pode se voltar contra o próprio corpo, a não ser que esteja tomado pelo pecado, pelo câncer do pecado. Aí, este membro é um membro enfermo, doente, que ou precisa ser cuidado, ou cortado fora, para não causar dano ao corpo. Então, muitos se esquecem disso, de viver como cristãos. São Pedro deixa isso muito claro nas suas cartas. O cristianismo, o evangelho, é um modo de viver. Então, estas pessoas que comem no prato com Jesus, no prato com o corpo místico de Jesus, que é a igreja, se voltaram contra a igreja. Tomaram o caminho de Judas Iscariotes, a quem o próprio Jesus lavou os pés. Então isto não deve nos chocar, porque Jesus já tinha dito isso. Olhe, vos digo isso, para que quando acontecer, vós creais. Vós creais o quê? Que eu sou a luz, mas que haverá aqueles que rejeitam, mesmo entre os meus discípulos, a luz, que vão preferir o mundo ao evangelho, que vão preferir se separar, se sectar, né? Secta, em latim quer dizer separar, cortar. Daí vem seita. Seita. Quantos dos nossos companheiros de catequese não estão hoje nas seitas? Não fundaram seitas. Olha só. Não se tornaram Judas Iscariotes. Agora a pergunta que fica para nós é o seguinte: e eu? É tu mesmo, tu que estás aqui hoje na Basílica, tu que estás aí na tua casa ou no teu trabalho ou no transporte público, tu cristão, tu batizado, tu membro do corpo de Cristo, tu, que tipo de discípulo tu és? És fiel? És perseverante? És aquele que vive o evangelho, que a gente olha e diz: olha, um cristão. És aquele que mesmo com fraquezas, com limitações, com vacilos, nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos que os próprios apóstolos, Pedro, Tiago, vão apresentar vacilações e vão apresentar limites. Tiago, nossa, como era difícil para ele entender as coisas da igreja, que tinha que abrir para os gregos,
para os pagãos. O próprio Pedro, que vai às vezes ficar com o pé lá e outro cá, Paulo vai chamar a atenção dele. Paulo, que não foi logo de imediato aceito, porque todos tinham medo dele, não acreditavam que ele era discípulo, já que ele tinha sido perseguidor ferrenho do corpo místico de Cristo, da igreja, ao ponto do próprio Jesus ter que ir ao encontro dele e ir de encontro a Paulo, derrubar Paulo das suas pretensões. E aí, Paulinho, vem, se aquete, o que é que você está pensando? Tem mais. Além de você não perseguir mais a minha igreja, você ainda vai ser meu apóstolo. Olha só. Então, Jesus sabe que nós, como discípulos, temos as nossas fraquezas e as nossas limitações. Mas Ele também vem em socorro ao nosso socorro. Vem nos colocar no caminho, vem nos derrubar das nossas pretensões e nos colocar no seu caminho. Vem nos resgatar dos nossos desvios, para que nós caminhemos com Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas e tu, que tipo de discípulo és? Será que tu estás sendo um Judas Iscariotes para Jesus? É isso que tu queres ser? Não faças isso, meu irmão, porque tu sabes muito bem o fim dos Judas Iscariotes. Se desesperou, perdeu a fé, perdeu a vida terrena e ainda perdeu a vida eterna. Meus irmãos, vamos pedir a Jesus que não nos deixe cair tanto, que nos resgate, que não nos deixe tomar pelo pecado ao ponto de perdermos a fé, a esperança e a caridade. Peçamos a Jesus que não deixe a mim e nem a ti, que somos suas ovelhas e que custamos o preço do sangue de Cristo na cruz, que Ele não nos perca, já que nós somos tão caros para Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.